Bora, fiel, se liga que o Zé Elias falou aí, avaliou o cenário político do Corinthians, ele que esteve hoje na inauguração do Society do Terrão, e alusão ao Terrão, então ele esteve próximo do Augusto Melo, do Osmar Stabile, entendeu mais o que tá acontecendo, se liga só no que ele falou, muito importante esse vídeo, hein? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí aqui o que você achou de toda essa situação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. O sábado foi agitado, adivinha onde, hein, Zé Elias? Onde? Lá no Parque São Jorge. Estive lá hoje de manhã. Esteve lá, Zé? É porque o presidente Osmar Stabile, né, ele reinaugurou o Terrão. Isso. E aí ele fez uma homenagem aos jogadores que tiveram a história construída lá no Terrão. E nasceram no Terrão. Eu fui um deles, um dos homenageados. Tiveram tantos jogadores que passaram ali. Solitinho, Paulo Sérgio, Dinei, aí Rosinei, um monte de outros jogadores. Luiz Carlos, né, teve lá presente a família, recebendo a homenagem à esposa. O zagueiro da época dos anos 70. Muita gente legal lá que ajudou a construir a história do Corinthians. Bom, o ambiente, claro, lá no Corinthians está agitado porque no próximo sábado vai acontecer aquela Assembleia Geral para definição do afastamento ou não do presidente, né, do impeachment do Augusto Melo, a Assembleia Geral entre os sócios. Então hoje também era um ambiente ali de... política. Um ambiente político, né? Ainda mais, né, Zé, depois da entrevista de ontem do Romeu Thuma Júnior, que é o presidente do Conselho, ele deu uma entrevista ontem bastante forte, falou sobre vários assuntos e hoje o presidente, o Stabile, e o Augusto Melo rebateram as declarações dadas ontem. A entrevista foi longa, né, ontem do Romeu Thuma Júnior, mas essa resposta comparando o Corinthians ao Flamengo, ou dizendo que o Corinthians quer ser o Flamengo, repercutiu bastante entre os torcedores. Então hoje o Stabile e o Augusto Melo falaram sobre essa declaração. Tem que perguntar pra ele. Ele não achou prova pra vocês. Eles jogam no ar. Fala, mostra documento pra gente. Ao invés de você estar falando só boca, a gente tem boca pra falar o que a gente quiser. Agora a gente tem que provar. Manda ele provar tudo isso, porque ele tá usando toda a receita que eu trouxe. Mostra alguma coisa que eles fizeram em 60 dias. Algum patrocínio, alguma parceria, que é o que eu trabalhei muito incansavelmente o ano passado para trazer receita. Então tudo que ele fala, peça pra ele mostrar documento. Por isso que eu tô falando, eles me pintaram na mídia como se eu fosse prova. Que se fosse tudo isso eu estaria preso, eu estaria expulso do clube. Manda eles mostrar, eles fizeram tudo isso para manchar minha imagem, para que o sócio não votasse em mim. Patética, né? Então ele que vai pro Flamengo, ele vai ser presidente do Conselho do Flamengo, porque aquele é um presidente afastado, estatutariamente ele é afastado. Então ele que vai pro Flamengo, que é um absurdo. O Corinthians é muito maior que o Flamengo, o Corinthians é o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, e eu vi um presidente do Conselho afastado falando uma asneira dessa, né? Patético, né? Ridículo. Se você não conhece o presidente do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, o cara em menos de 2 meses quer armar coletiva, ele quer mais aparecer, criticar, é o desespero, porque ele sabe que a gente vai voltar dia 9, e é o desespero dele. A gente vai voltar para tirar essas pessoas daqui que estão fazendo mal ao Corinthians, essas pessoas que estão atrapalhando um projeto que vinha dando certo, que está sendo mostrado aqui. Então é patético isso, eu fico envergonhado. Nós fizemos auditoria em tudo, e nessa auditoria está pego nas contas, por isso que precisa abrir as contas. E você viu, tá aí mais um motivo que eles tentam manchar a minha imagem, colocar um cartão de crédito do Andrés, pelo que você está me falando, eu não vi isso ainda. Tentam colocar um cartão de crédito na minha gestão em 2025, por que não colocaram em 2024? Agora tem que ver a veracidade desse cartão. Se for mais uma falcatrua, nós vamos para a polícia também. Eles têm que provar, que eles tentam manchar nossa imagem o tempo todo. Tudo que eles jogaram na imprensa para vocês durante esse tempo, já era para mim estar preso, já era para mim estar expulso do Corinthians. Por que eles só jogam? Eles jogam para me pressionar, manchar minha imagem, me pressionar emocionalmente, não só a minha família, para que eu renuncie. Porque se eu renunciar, eles ficam no poder, eu não vou renunciar. Eu aceito numa boa, porque é o sócio que me colocou aqui, é o sócio que vai me tirar daqui, não é eles. Eles estão tentando me tirar num golpe. Tá provado aí, tudo que eu fiz de bom pro Corinthians, mostra alguma coisa que eu fiz errado. O Corinthians hoje está num outro patamar, eu mostrei que o Corinthians é a maior potência da América Latina, um dos maiores do mundo. Se tivesse no futebol não estaria atrasados direito de imagem, estava atrasado no dia que eu entrei, estava atrasado luvas, estava atrasada a premiação, então ele não se dedicou ao principal, que é o coração do Corinthians, que é o futebol. E nós entramos, evidentemente que você tem que arrumar, organizar o futebol, estava desorganizado nesse aspecto, não técnico lá, não estava desorganizado técnico, mas financeiro estava desorganizado. Nós temos essas dívidas aí que não tinha planejamento nenhum para se pagar uma premiação que aconteceu no Campeonato Brasileiro lá atrás, no Campeonato Paulista. Eu acredito que se tivesse planejado, tivesse um planejamento financeiro, estaria pago já até agora, né? E nós chegamos e fizemos esse planejamento.
Não deu para pagar tudo uma vez? Não, porque tem salário, tem direito de imagens e tem outros compromissos aí com impostos, né, que todo mundo sabe, o PERSE, o Profut e outros, que não pode atrasar em hipótese algum. O Corinthians não quer ser time nenhum, o Corinthians é Corinthians. Tá? E o que dá para fazer é um benchmarking com outros clubes, para tomar conhecimento, saber de que forma foi adotado lá, né? Que acredito eu que o período lá atrás foi de uma forma, hoje deverá ser de uma forma completamente diferente, porque o mundo anda, o mundo se transforma e tudo se transforma. Então nós precisamos, na verdade, saber qual é a necessidade do Corinthians. Tudo isso nós estamos trabalhando para ver a necessidade. Então, o que foi adotado lá atrás pode ser que não funcione aqui na frente. Nessa madrugada, estou dizendo madrugada, o Corinthians assinou o maior contrato de camisas do futebol sul-americano. Nós assinamos o contrato da Nike, era por volta das 2 horas da manhã, tá bom? Então, 1 bilhão e 300 aproximadamente, e o contrato definitivo foi assinado essa madrugada. Então, uma notícia que eu estou dando para vocês de primeira mão. Então temos aí um dirigente acusando o outro, o Augusto ainda falando sobre essa nova acusação que existe de cartão corporativo do Corinthians sendo usado pelo André Sanches já, né, ainda, né, nesse ano, Zé Elias, e o anúncio também do novo patrocínio. E esse ambiente fervendo, hein, Zé? Você estava lá hoje, o que você sentiu? Não, eu nem fico perto. É mesmo, Zé? Não, eu conheço praticamente quase todos, né? Porque convivi lá, quando eu cheguei lá com 6 anos de idade, essas pessoas todas estavam, o André Negão, o Osmar, o próprio Augusto, mas eu não me envolvo nisso, não gosto, politicamente no clube, eu mal apareço lá, só apareço realmente quando sou chamado para receber essas homenagens, porque eu não gosto, né? E ainda mais sabendo que isso, às vezes uma foto, alguma coisa pode ser utilizada na maldade e na bondade também, né? Vamos dizer assim. Mas é lamentável, né? Porque você vê várias entrevistas, né? Nós tivemos a do Tuminha, nós tivemos a do Augusto e a do Osmar. O Augusto estava no evento lá hoje, né? Sim, os dois estavam lá. Como eu falei, eles estavam distantes, né? Eu fiquei no cantinho, fiquei conversando com o Marcelo Digian, e com o Olivério Júnior, nós ficamos lá no cantinho lá, tal, esperamos para receber as homenagens, acabou, eu fui embora. O que acontece, primeiro, o Tuma, eu acho que eu entendi o que o Tuma quis dizer. Quando ele fala que quer ser Flamengo, quer ser organizado financeiramente pelo problema que tem. É isso. E talvez ele tenha utilizado uma expressão errada, né, uma fala de forma errada, mas eu acho que para bom entendedor, no sentido nas entrelinhas, o que ele quis dizer, eu quero ser igual ao Flamengo. Como é que é o Flamengo hoje? O que existe em relação ao Flamengo? Eu quero ser igual ao Flamengo, a questão de potência financeira, porque o Corinthians tem essa capacidade de se tornar um Flamengo, pelos números, pela torcida e pela questão financeira, de organização, de arrecadação, que é o que pode ser. Né? Eu, pelo menos, entendi dessa forma, mas as pessoas entendem e dirigem de acordo com o que elas desejam. Hoje é assim, eu não vi, por exemplo, a pergunta, eu não peguei a entrevista inteira para a pergunta e o contexto da pergunta e o contexto em qual momento estava a entrevista para a gente falar. Então é difícil, mas conhecendo e entendendo, foi mais ou menos isso. Eu acho que quando ele compara, aí é o erro em relação a comparar um time nacional, aquelas rivalidades, aquelas coisas todas, mas eu acho que ele quis meio que nessa linha de transformar o Corinthians numa potência que é o Flamengo. E é verdade, não adianta a gente querer enganar. Não adianta a gente querer, vou fechar os olhos e não é. Vamos esquecer o clube, vamos esquecer... Não, até pelo contrário. Mesmo fazendo tudo errado, o Corinthians tem hoje o mesmo faturamento do Flamengo. Por isso. Basicamente, mesmo fazendo tudo errado. Você imagina se tiver uma organização, claro, se as pessoas forem profissionais, não lesassem o clube. Exato. Não lesassem o clube. Você imagina o que poderia ser o Corinthians. É uma potência. Então, assim, vai da vontade, do entendimento de cada um. Tem gente que entendeu da forma que quer ser o Flamengo, quer ser... são as falas utilizadas por todos. Porque a torcida ficou brava, né? Sim, a torcida ficou brava. Muito brava. E o torcedor vai ficar, porque não aceita esse tipo de comparação, natural. O Augusto, eu acho que o Augusto ele está fora da realidade. Totalmente. Está fora da realidade.
ele tem uma denúncia no Ministério Público, da qual foi aceita, e ele vai ter que responder denúncia, se eu não me engano, denúncia crime. Eu peço perdão que eu não entendo muito, mas é uma denúncia crime. Associação, uma série de outras coisas, ou seja, as denúncias foram feitas, ou seja, o que o Corinthians precisava fazer foi feito. E ele vai ter que responder na justiça. Ele corre o risco, sim, de ser preso. Ele tem que provar, ele pode ser inocentado. E aí é a justiça que vai dizendo, sou eu. Ele precisa, ele precisa se defender. Aqui ninguém está acusando. E tem um pedido para ele devolver 40 milhões de reais. Reais da multa. Né? Mas eu mudei. Mudou como? Fala para mim, ele quebra um contrato de uma patrocinadora que existiu, o Corinthians, não é o Augusto, o Corinthians tem que pagar 30 milhões para a antiga patrocinadora, pela quebra do contrato. O contrato que ele trouxe já se questiona o porquê, o que aconteceu. Assim, não há realidade. Qual é a realidade? O Corinthians estava devendo para os jogadores. O Corinthians não consegue contratar jogadores. Então, assim, tem uma série de outras coisas que assim, eu acho que a realidade dele é outra. E aí a gente tem que entender. Questão política, briga ali de um contra o outro. Dia 9 agora tem a votação, né? Sábado que vem a votação. E o Tuma ontem falou que se essa mesmo não passar, ele tem outros 6 pedidos de impeachment. Sim, ele fala dos números, né? Ele não apresentou os números. Os balanços, foram pedidos, ele não apresentou. Tem os balanços do CORE também, tem uma série de outras denúncias que foram feitas, e assim, tem outras coisas. Então, eu, particularmente, na minha opinião do Augusto, é o seguinte: Augusto, sai, se defende, prova na justiça que não tem nada, que não fez nada, que é inocente, e aí você volta. Aí volta com razão. Voltei, provei que não tenho nada, eu volto aqui e vou assumir o meu posto, vou reassumir o meu posto porque está provado que eu não tenho nada. Enquanto ele tiver que responder esse processo, ele não entende que quanto mais ele carrega esse processo para dentro do clube, mais as pessoas vão entender, vão enxergar no Corinthians um problema de justiça. E não é um problema de justiça. O que está sendo envolvido, discutido, é envolvimento de crime organizado. Tem um monte de coisas sérias que precisam ser provadas. E o Corinthians tem que estar fora disso. Porque se eu sou investidor, eu não vou colocar o meu dinheiro num clube que pode estar com a imagem atrelada a coisas que não me interessam e que podem prejudicar o clube. Então, assim, de novo, vai, responde e volta. E o Osmar está dentro da sua lógica, que semana que vem tem a votação, e ele está lá fazendo a campanha para que isso aconteça. Porque aí ele fica, e aí depois, se eu não me engano, a gente está conversando lá, me explicaram, porque é um processo bem complicado. Se existir realmente, se for confirmado o impeachment do Augusto, quem vai colocar o próximo presidente ou quem vai fazer a eleição? É o conselho, né? É o conselho. São os conselheiros que convocam uma audiência com os conselheiros, e aí eles vão votar para ver quem permanece ou não. Infelizmente, o Corinthians você chama muito mais atenção por tudo isso que está acontecendo, pelo tamanho da dívida que essas pessoas deixaram, e aí não tem que deixar para trás Duílio, Andrés, nada. Tem que colocar tudo junto, fazer uma auditoria, levantar tudo o que aconteceu, para que todas as pessoas possam entender. E acho que esse foi um erro do Augusto. Esse acho que foi o grande erro do Augusto, porque quando ele entra, na campanha ele promete um monte de coisas. Não, vou fazer um time novo, vou reformular, vou fazer... Quando ele entra, ao invés de ele chegar aí logo de cara, ele mostrar a situação do Corinthians. Olha, eu não posso fazer nada porque tem 277 milhões que eu preciso pagar para empresário. Eu tenho essa dívida de imposto, tenho isso, tenho aquilo. Não, ele não fez nada disso, pelo contrário, ele repetiu o que os outros fizeram. Então, assim, aí não adianta, não tem como. O Tuma ontem, não é, Elton? Ele, na longa entrevista, ele fala que o Augusto roubou o Corinthians no primeiro dia de mandato, entre outras coisas, e garantiu que o Corinthians não precisa de uma SAF para ser bem administrado. Agora, chamou a atenção e revoltou até os corintianos a comparação ali com o Flamengo. Você entendeu ou não? Não caberia ele fazer essa comparação, Elton? Eu entendi como o Zé entendeu também. Eu acho que é claro que quando a gente fala em reformulação administrativa, vai se buscar os modelos que têm dado certo no futebol brasileiro nos últimos anos, e obviamente que o Flamengo é o grande exemplo. Quando o Corinthians estava sendo campeão do mundo, o Flamengo estava iniciando a sua reformulação, né? Iniciando o seu processo de reconstrução de instituição. Então, é claro que quando se vai buscar os exemplos, a gente vai buscar os exemplos que deram certo no Brasil. Mas a gente tem visto muito também, Bruno, uma guerra de narrativas, né? Porque
O Augusto Melo fala em golpe. É como o Zé falou, ele se defende e retorna, né? Prova que todas as acusações elas são infundadas e retorna para a presidência. Ele está provavelmente muito bem confiante com relação a isso. O Osmar ele vai para a coalizão, né? Ele fala da limpeza administrativa, ele quer tirar todo mundo que está hoje, né, no Corinthians ou estava com o Augusto Melo. E o Romeu Thuma Júnior ele vem com esse discurso que a gente ouviu, né, ele lidera a base do impeachment, né, e ele propõe essa modernização estatutária que nunca aconteceu no Corinthians, e depois vem o Osmar falar que os exemplos que acontecem no Brasil, eles normalmente não necessariamente são exemplos atuais, tem que se observar que as coisas mudam, mas reformulação administrativa, né? Você criar uma política de governança para um clube do tamanho do Corinthians, que tem o terceiro maior faturamento do Brasil. Está 200 milhões atrás do Flamengo, mas está 400 milhões à frente do São Paulo, por exemplo. E dizer que isso tem que se observar se isso é atual ou não, isso vai ser atual em qualquer momento da história. Então é claro que essas guerras, ou essa guerra de narrativas, depõe contra o próprio clube. E a gente sabe, né, no fim das contas, Bruno, que todo mundo quer o poder, né? No fim das contas é isso que está acontecendo, e quem perde institucionalmente é o Corinthians, que vai ficando cada vez mais para trás em relação a todo esse processo que vive o futebol brasileiro, né? De clubes médios até clubes pequenos, se modernizando e conquistando resultados esportivos expressivos, e os gigantes se tornando cada vez mais gigantes por conta também, né, de processos administrativos reformulados, políticas de governança de grandes empresas, como acontecem no mundo inteiro. Não sei se isso vai acontecer em curto prazo no Corinthians, porque enquanto acontecer essa guerra de narrativas de 3 personagens, no mínimo, quem perde, obviamente, é o clube, a instituição. E é justamente a guerra política que faz com que mesmo pessoas que sejam bem intencionadas e capazes e que queiram administrar o Corinthians, que estão dentro do clube, elas não sobrevivem, Celso. Elas não conseguem sobreviver à política do Corinthians, justamente por conta disso. O sistema acaba te corrompendo de alguma forma, né? Pelo que a gente tem visto nesses últimos anos dentro do Corinthians. Mas tem salvação? Eu acho que tem, Bruno. Tem salvação, sim. A partir do momento que a gente viu Palmeiras e Flamengo se reestruturando, agora precisa entender se quem está lá ou quem vem está afim de jogar limpo com a torcida. A comparação, Celso, a comparação do Thuma poderia ser até pior, né? Poderia. Porque ele comparou ao Flamengo. Se ele comparar outro time que nesse momento também é bem administrado, aí meu amigo, aí você ia ver a casa cair. Aí já era. Já pensou? Aí águia anda com águia, eu quero ser não sei quem. Vixe Maria. Pois é. Mas assim, Bruno, sobre essa declaração, inclusive, eu acho que tem uma palavrinha ali que muda tudo, né? Muita gente repercutiu essa fala como o Corinthians quer ser o Flamengo, eu quero ser o Flamengo. E ele não fala o Flamengo, ele fala um Flamengo. E isso faz muita diferença. É por isso que gera essa interpretação do Zé, que no meu entendimento ela está correta. Um Flamengo é um time organizado. Não quer dizer... O Romeu Thuma Júnior obviamente não fala sobre querer... ter os jogadores do Flamengo, ter a grandeza do Flamengo, talvez os jogadores sim, mas a grandeza do Flamengo, porque ele entende que o Corinthians obviamente é muito grande, e o Zé tá falando, ele tinha 6 anos de idade, os caras estavam lá, eles entendem o que é o Corinthians. Ele estava muito exaltado, o Zé estava falando sobre a pergunta foi sobre quando ele convocaria uma nova, essa reunião do Conselho para definir um novo presidente. Ele fala que é o mais rápido possível, eu quero o mais rápido possível, porque dentro do Estatuto do Corinthians não tem nada que prevê uma data limite. Por exemplo, depois de empichado o presidente, caso isso de fato aconteça, dali 20 dias essa reunião acontece. Isso não está previsto em Estatuto, então ele, como o presidente do Conselho Deliberativo, é quem vai convocar essa Assembleia. Então, assim, eu acho que foi infeliz, é impossível a gente pedir para o torcedor ter discernimento, né, do que ele falou. Sim. Eles ouviram, queremos ser Flamengo. É só isso. O que vem no meio, o que vem antes, o que vem depois, pouco importa. Mas assim, eu acho que o Corinthians sim, o Corinthians tem que querer ser um Flamengo. É preciso que não só o Corinthians, como outros clubes, o Santos precisa querer ser um Flamengo, outros clubes Brasil afora, inclusive pensando aqui no cenário da América do Sul, precisam pensar em ser o Flamengo, porque essa ideia de você organizar a casa mas não precisa falar, né?
Sim, não precisa falar. Imagina isso se é um ponto pacífico. por exemplo, um clube que tem essa capacidade, esse tamanho, o Vasco. Sim. Não dá pro Pedrinho falar isso. Sim, exato. Não Como dá. a gente comparou aqui, se ele falasse que quisesse ser o outro time. Você até rival. lembrou quando a gente estava conversando lá na redação sobre o Vitor Pereira, né? Falando que ele queria estar no livro, Isso. etc. Claro que não se pode falar isso, mas... Porque o torcedor, ele não pra consegue ele, separar isso. Ele é passional, exato. Mas assim, quem tá lá dentro tem que ter esse pensamento. E hoje a realidade é os responsáveis pelo Corinthians não têm o pensamento de que eles precisam ser um Flamengo. Falar é uma coisa, mas agir dessa maneira não é assim que o presidente e os ex-presidentes do Corinthians vêm agindo. Eu acho que assim, o Corinthians ele tem uma torcida, talvez não sei se é maior, eu não vou entrar nesse debate, mas talvez a torcida mais espetacular do Brasil em termos de apoio. Né? E eu acho que, de verdade, se chegasse uma pessoa que tem realmente uma boa intenção e vendesse para o torcedor corintiano, para os jogadores, comissão técnica, de olha, a gente vai começar do zero, a gente vai resetar o Corinthians. Esquece brigar por título, seja Campeonato Paulista, bolinha de gude, o que for, pelos próximos 5, 6 anos, mas a gente vai arrumar isso aqui. Se chegar um presidente ou alguém que jogue limpo com a torcida, olha, eu tenho muita dificuldade em acreditar que o torcedor corintiano não abraçaria essa causa para ver o Corinthians ser uma águia e voar com outras águias. O problema é o que a gente estava conversando sobre o sistema corromper. Mas para isso, precisa primeiro, né? Talvez uma revolução dentro do Estatuto do Corinthians, que eu acho praticamente impossível que aconteça, e até já entrando no assunto que você falou sobre SAF, não é solução, porque o Estatuto do Corinthians eu acho que... Eu não diria que é impossível, porque nada é impossível, mas é muito difícil que o Estatuto do Corinthians mude para entrar uma SAF, para que pessoas que não têm... Fora, independentes. E assim, chega uma pessoa de fora, ela vai falar, o que é isso aqui? Eu sempre... Porque ele vai ter que abrir a caixa de Pandora, né? Não, e aí é o seguinte, aí a palavra dele que não quer a SAF, discordo quando ele fala que não tem 2 SAFs no Brasil que deram certo. Aí é um absurdo ele falar isso. Então assim, pra mim tá muito claro que hoje no Corinthians só não quer a SAF quem quer o poder. Quem quer o bem do Corinthians, acho que não se importaria em ver o time sendo administrado profissionalmente. Claro. Eu imagino assim. A SAF chega e vai tirar o benefício de várias pessoas. Ela vai incomodar muita gente que não quer ser incomodada. Porque eles estão lá dentro há muito tempo recebendo as regalias que acho que eles nem contam mais como regalias. Já são coisas que para eles é natural. Já tá no dia a dia, né? O dia a dia já pertence. Então é isso aí, fiel. Um cortezinho pra vocês aqui do Zé Elias. Teve essa inauguração lá. Cara, como os caras falaram aí, o Augusto Melo tá muito fora da realidade, cara. Claro que ele não é acusado ainda, mas tem disso forte da polícia ali, falando que realmente ele tentou desviar lá, tal, etc. Então, cara, tem disso forte. Ele continua achando que, cara, ele vive num mundo paralelo. É inacreditável, cara. Vamos supor que realmente ele seja inocentado, aí sim, ele volta, tal, faz o que tem que fazer, mas enquanto isso, cara, deixa o CPF, o CNPJ, aliás, do Corinthians de lado, vai buscar a sua inocência, vai ter que fazer o que tem que fazer, porque, cara, desse jeito mancha ainda mais a imagem do clube, cara, é inacreditável, o Corinthians... Cara, hoje era pra gente estar muito melhor financeiramente. Eu lembro lá em 2011, 2012, quando a gente começou a ganhar tudo, Libertadores, Mundial, Brasileiro, e eu pensei que o Corinthians ia ser, cara... O maior clube do Brasil em questão de administração, financeiramente. E eu lembro que começou a ruir ali depois da contratação do Alexandre Pato. Acho que foi 40 milhões de reais na época, que era uma grana muito alta para a época, para um jogador. Depois dali que foi só ladeira abaixo. Claro, não foi exatamente o Pato que fez acabar com a parte financeira do Corinthians, mas a partir dali começou a cair tudo, cara. Então, é inacreditável. Daí vem o Romeu Tuma Júnior falar que não precisa de SAF. Por que será que eles não querem SAF, né? Romeu, Stabile, uma parte da torcida organizada. Por que será, né? Então é inacreditável, mano. É difícil a gente encontrar alguém um cara lá de dentro que seja presidente que vai falar pra organizar o clube. Claro, se o cara falar assim, vamos montar o time aqui, bem humilde, pra ficar 5, 6 anos só brigando pra não cair. Cara, a torcida não vai aceitar contratar jogadores desconhecidos, coloca um teto de salário máximo ali, 500 mil. Cara, a torcida não vai aceitar. Conheço a torcida do Corinthians. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.